Que tipo de imunidade o Senhor diz que nenhuma flecha? É uma imunidade interior. Tu guardarás em perfeita paz aquela cujo propósito está firme em ti. Os tempos estão sombrios, todos os sinais estão sendo dados. Acorde enquanto é tempo. Jesus está voltando. Volte para ele antes. O mundo nos engana, mas a verdade é uma só. Deste mundo nada se leva. Não se deixe mais ser enganado pelos emissários de Satanás. Nosso propósito aqui neste canal é te convidar, todos os dias, para essa reflexão. A minha vida é mestre, meu coração. Reflexão do dia. Levítico 20, 13 a 15. Quando também um homem se deitar com outro homem, como com mulher, ambos fizeram abominação, certamente morrerão, o seu sangue será sobre eles. E, quando um homem tomar uma mulher e a sua mãe, maldade é, a ele e a elas queimarão com fogo, para que não haja maldade no meio de vós. Quando também um homem se deitar com um animal, certamente morrerá, e matareis o animal. E entrei no mar afora. Deus nunca te deixará só. Não vejo mais o cais, só Deus e eu agora. A minha vida é do mestre. Porque hoje pela manhã eu quero falar sobre as ameaças de Satanás e o livramento de Deus. As ameaças de Satanás e o livramento de Deus. O texto se encontra no segundo livro dos Reis, lá no Antigo Testamento. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 18, os versículos 13, 14 e 15. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 18, 13, 14 e 15. Diz assim a Bíblia Sagrada. Eu vou ler esses versículos, mas eu não vou me ater a eles. Eu vou lidar com muitos outros versículos nesse capítulo. Então eu preciso do máximo de atenção. Preciso do máximo de atenção primeiro, porque esse não é um texto muito conhecido da Bíblia. E você que não tem muita familiaridade com a Bíblia, pode se perder. Preciso do máximo de atenção, porque eu vou continuar lendo outros versículos. E você precisa me ajudar com a sua atenção para a gente não se perder nas leituras. Capítulo 18, versículos 13, 14 e 15. No 14º ano do reinado do rei Ezequias, Senaqueribe, rei da Assíria, atacou todas as cidades fortificadas de Judá e as conquistou. Então Ezequias, rei de Judá, enviou esta mensagem ao rei da Assíria, em Laquis. Cometi um erro. Para de atacar-me. Para de me atacar. E eu pagarei tudo o que exigires.
o rei da Síria, cobrou do rei Ezequias, rei de Judá, 10,5 toneladas de prata e 1.050 quilos de ouro. E assim Ezequias lhes deu toda a prata que encontrou no templo e na tesouraria do palácio real. As ameaças de Satanás são humanas. Elas vêm do inferno, mas são proferidas pela boca de pessoas. As ameaças de Satanás são demoníacas, mas elas têm carne e osso. Você já recebeu algum recado do diabo? Eu já. Ao longo da minha vida, já recebi muitas ameaças, comentários, críticas, desvalores que saíram não da boca de um anjo, saíram da boca de pessoas. Todavia, satânicas. No começo da Bethesda, comecinho dessa igreja aqui em São Paulo, há 26 anos atrás, a gente lutava com muita dificuldade. Eu não tinha carro, estava andando de ônibus, porque o carro da família a Jerusa usava para dar aula. E uma pessoa da Bethesda, inclusive do louvor, me viu pegando o ônibus e chegando na igreja de ônibus e disse para Jerusa, minha mulher, como que um homem fracassado como esse pretende começar uma igreja em São Paulo? Porque naquela época os pastores andavam de BMW e eu estava numa Mercedes de 48 lugares. Não importa o emissário, não importa quem a entrega, toda mensagem que você receber na sua vida, mulher que está aqui me ouvindo hoje, você que me acompanha pela internet, toda mensagem, homem, que você receber, cuja meta, cujo objetivo naquela mensagem é lhe menosprezar, desvalorizar, ridicularizar, achincalhar, debochar, diminuir, agredir a sua dignidade, desestimular. Essa mensagem é, em sua essência, luciferiana. Quero falar para você que está me ouvindo e se sente abatida e triste, desanimado, desencantada, porque você ouviu comentários, você guarda frases maldosas, perniciosas. Eu já recebi todo tipo de mensagem diabólica. Ricardo é um ressentido.
Ricardo é um frustrado. Ricardo é um amargurado. O Ricardo é um mal resolvido. E você já deve ter recebido esse tipo de coisa na sua vida. Não vai a lugar nenhum. Sua vida não prosperará. Você é um zero. Você é fracassada. Você é fracassado. Deixa eu situá-los no contexto histórico do texto que eu li aqui para vocês. Porque, com certeza, vocês nem lembram mais do que eu li. Eu não posso perder vocês, eu falei aqui no comecinho dessa mensagem. Porque eu sei que nem todo mundo gosta de história, e quando a gente entra nesses detalhes, a pessoa fala, já me perdeu. Não, calma, não posso perder você, vem comigo. Existia Israel e Judá. Os dois eram diferentes. Israel ficava no norte. Judá ficava no sul. Eram divididos, igual como tem Coreia do Norte e Coreia do Sul. Vietnã tinha antigamente, hoje não tem mais. Vietnã do Norte e Vietnã do Sul. Havia Judá, que era do sul, e Israel, que era do norte. A capital do norte era Samaria. E a capital do sul, Jerusalém. O norte, o norte, não só a capital, mas o norte, era governado por um rei chamado Oséias. O norte. Não confunda com o profeta Oséias. Era um rei chamado Oséias, homônimo. Esse rei foi um traidor. Lá no Ceará a gente diz assim, um cabra ruim. Do norte. Louco. Psicopata. Ficou de gatinhas para o rei da Síria. Se rendeu ao rei da Síria. Mas não deu certo. Porque o rei da Síria, que odiava Israel, invadiu Israel. Israel do norte, não o Israel do sul. Invadiu o Israel do norte, devastou tudo, matou milhares de pessoas, repovoou com gente de fora, e nessa bagunça que estava acontecendo no reino do norte, começou a reinar no sul, portanto em Judá, um moço, um rapaz, um jovem rei, chamado Ezequias. Estão comigo ainda ou eu já perdi vocês? O reino do norte está devastado e no reino do sul, um rapaz jovem, com força, com vigor, chamado Ezequias, começa a reinar no reino do sul, em Judá. Ele tinha 25 anos. 25 anos de idade. O rei da Síria se chamava Senaqueribe. Nome grande. Senaqueribe já havia conquistado o norte. E agora ele queria conquistar o sul. Só que no sul, o rei do sul chamava-se Ezequias. E Ezequias era um cara correto, direito, temente a Deus, justo. Tem aí o relato.
em 2 de Reis, capítulo de número 17, versículos 23 ao versículo 24, do que aconteceu no norte. Ezequias começou a reinar no sul, e com o intuito de salvar o sul, ele tentou enfrentar o rei da Síria, peitar o rei da Síria, o Ezequias, o cara justo, direito. Só que quando ele tentou peitar o rei da Síria veio com tudo para esmagar Ezequias e o sul. Já fazia 4 anos que ele lutava. Portanto, ele já está com 29 anos de idade. O rei Ezequias, homem de Deus, correto. 2 de Reis, capítulo 18, versículos 13 ao 16. No 14º ano do reinado do rei Ezequias, Senaqueribe, rei da Síria, atacou todas as cidades fortificadas de Judá e as conquistou. Então Ezequias, rei de Judá, mandou essa mensagem ao rei da Síria, dizendo: eu cometi um erro. Para de me atacar, para de atacar Israel. E eu pagarei tudo o que exigires. O rei da Síria estava cobrando, arrancando todo o ouro, toda a riqueza, toda a prata que ele podia arrancar de Judá, porque Israel já se acabou, só tem Judá. E assim Ezequias lhes deu o texto que eu li para vocês, toda a prata que ele encontrou, todo o ouro que havia sido descoberto. E você sabe o que ele fez mais? As portas do templo, que eram revestidas de ouro, ele arrancou o ouro das portas do templo. O templo de Salomão, que tinha sido construído, ele arrancou tudo. Arrancou, inclusive, os batentes das portas, para poder pagar ao rei da Síria. O rei da Síria se chamava Senaqueribe. O texto não diz, não está escrito aqui. Mas depois de tanta exploração, de tanta subjugação, de tanto achaque, ele achacou, ele extorquiu, ele arrancou tudo o que ele podia de Judá. O rei da Síria. O texto não diz. Mas depois de tantos ataques, o Ezequias, que era o rei de Deus, homem de Deus, disse: não mais. Chega. Não vou mais me subjugar. Não vou mais baixar a cabeça. E aí, quando o rei Ezequias diz: não vou mais baixar a minha cabeça, o Senaqueribe manda, ameaça. E as ameaças do Senaqueribe são satânicas. Eu falei para vocês que uma mensagem satânica não precisa vir de um anjo, pode vir de pessoas.
E a pessoa que faz a ameaça, que enfrenta o rei Ezequias, é o Senaqueribe. Não é Satanás, o Lúcifer, anjo, não, é o Senaqueribe. Muitas vezes, as ameaças que nós recebemos na vida não são Satanás, anjo. São pessoas. Sai da boca de gente. Qual foi a ameaça que Senaqueribe fez ao rei Ezequias? Vocês ainda estão comigo? Precisa que eu recapitule, que eu recupere quem é o Senaqueribe e quem é o Ezequias? Não, não precisa. Senaqueribe ameaça o rei. Como, Ricardo? Primeiro, a ameaça do diabo vem questionando primeiro a fé. Senaqueribe questiona a fé de Ezequias. Segundo de Reis, capítulo de número 18, versículos 19 e 20. O comandante do campo lhes disse: mande um recado para Ezequias. Assim diz o grande rei, o rei da Assíria: em que você se baseia na sua confiança? Ou em que você baseia a sua confiança? Você pensa que meras palavras são estratégia e poderio militar? Você acha que as palavras que você ouve dos lábios do pastor da sua igreja são suficientes para você enfrentar as lutas da sua vida? Você crê mesmo que as palavras que estão contidas na Bíblia e no Evangelho são suficientes para você enfrentar a vida? Olha o que o Senaqueribe diz para o Ezequias: em que você baseia a sua confiança? Você pensa que meras palavras são estratégia e poderio militar? Em quem você está confiando para se rebelar em mim? Em quem você está confiando para se rebelar contra mim? Você acredita mesmo que sua coragem, essa sua intrepidez, tem sustentação na vida? Segundo, Senaqueribe quis fazer Ezequias acreditar que ele estava só. Primeiro, essa sua fé não vale muita coisa não. Segundo, você está sozinho, cara. Vejam, segundo de Reis, capítulo número 18, versículos 21 a 23. Você está sozinho, mulher. Você está sozinha. Você pensa que você tem alguém por você. Você não tem ninguém. Você é só. Olha aqui. Você está confiando no Egito. Aquele caniço quebrado que espeta e perfura a mão do homem que nele se apoia. Ezequias, você fez uma aliança com o Egito e está achando que por fazer uma aliança com o Egito, você me enfrenta. Mas você não, o Egito, não dá para depender do Egito para nada. O Egito é como um bambu em que você vai apoiar a mão e ao invés do bambu lhe apoiar como uma bengala, o bambu fura a sua mão, Ezequias. Está sozinho, cara. Veja, continue. Segundo de Reis 18, 21
22. Mas se vocês disserem, estamos confiando no Senhor nosso Deus, não é Ele aquele cujos santuários e altares Ezequias removeu, dizendo a Judá e Jerusalém, vocês devem adorar diante desse altar em Jerusalém? Vocês estão confiando em Deus, mas Deus só está preocupado com as coisas dele. Você está confiando em Deus, mas Deus só está preocupado com o altar dele, com as coisas dele. Deus não está preocupado com vocês, não. Você está sozinha, mulher. Continue, versículo 23. Aceite, pois, o desafio. Isso aqui para mim me mexe, me desafia, me deixa louco da vida quando eu ouço essa ameaça de Senaqueribe. Aceite, pois, o desafio do meu senhor, o rei da Síria. Eu lhe dou 2.000 cavalos, se você tiver cavaleiros para ele. Você está sozinho. Eu sou capaz de te dar 2.000 cavalos, mas você não tem 2.000 pessoas para montar esses cavalos. Você está sozinho, cara. Sua vida é só. Aqui está. Você espera a ajuda do Egito? E o Egito não vai lhe ajudar. Você espera a ajuda de Deus? E Deus não vai lhe ajudar. E você espera a ajuda das pessoas? E você não acha ninguém. Terceiro, Senaqueribe queria fazer Ezequias acreditar que ele agia com a permissão e com o mando de Deus. Foi Deus. Quem está te devastando é Deus. Eu estou aqui a mando de Deus. Olha, 2 de Reis, capítulo 18, versículo 25. Além disso, será que vim atacar e destruir este lugar sem uma palavra da parte do Senhor? Você acha que eu, Senaqueribe, estou te atacando sem que Deus tenha me dado permissão, ou sem que Deus tenha me mandado? O próprio Senhor me disse que marchasse contra este país e o destruísse. Olha que mentira satânica. Sou eu. Que estou fazendo isso com você. Mas é Deus que está me autorizando. Tem muito marido que oprime a mulher embaixo dessa lógica. Tem muito pai que oprime o filho com essa lógica. Eu estou te perseguindo, mas eu tenho, porque eu sou cabeça dessa família, e eu posso te destruir se eu quiser, porque eu tenho autorização do céu. Eu tô sendo um pai opressivo para você, porque eu sou seu pai, e eu posso fazer isso, porque Deus está me autorizando a fazer isso com você. Eu posso fazer um monte de besteira com o país, porque Deus está me autorizando, como governante desse país, a fazer o que eu quiser. Aí, meu amigo, quando Senaqueribe ouve que Deus autorizou, quando o rei ouve, Ezequias ouve, que Senaqueribe está usando o argumento divino para oprimir.
E ele ainda diz, o rei, não dê ouvidos a Ezequias. 2 de Reis 18, 31 e 33. Não dê ouvidos a Ezequias. Assim diz o rei da Síria. Façam paz comigo e se rendam. Por quê? Porque o Senaqueribe estava agindo, entre aspas, pretensamente, com a autorização de Deus. E aí a resposta de Deus qual foi? Porque isso aqui é a ameaça do diabo. Essa aqui é uma ameaça satânica. Mas vem a resposta de Deus para o rei Ezequias. E qual é a resposta que Deus dá a Ezequias? É a resposta que Deus quer dar para você. É a resposta que Deus quer dar para Betesda. Qual é a resposta de Deus? Para a ameaça do inferno. 2 de Reis, Ezequias ora, no capítulo de número 19, e a oração de Ezequias é linda. Capítulo 19 do 2º livro dos Reis, versículo de número 14. Ezequias recebeu a carta das mãos do mensageiro e leu. Subiu ao templo do Senhor, estendeu aquela carta de ameaça diante de Deus e disse: dá ouvidos ao Senhor, vê. Ouve as palavras que Senaqueribe enviou para insultar o Deus vivo. É verdade, Senhor, que os reis assírios fizeram de todas as nações seus territórios e desertos. Atiraram os deuses delas no fogo e as destruíram, pois não eram deuses. Eram apenas madeira e pedra. Agora, Senhor nosso Deus, salva-nos. Salva das mãos de Senaqueribe, para que todos os reinos da terra saibam que só Tu, Senhor, és Deus. Quando ele terminou essa oração, Deus respondeu. Deixa eu falar para você hoje de manhã, mulher. Sua oração é ouvida por Deus. Deixa eu dizer para você, marido, pai, a sua oração é ouvida por Deus. E como é que Deus respondeu ao rei Ezequias? Primeiro, dizendo para Ezequias: eu compro a sua briga. Eu vou comprar a sua briga. A sua briga não é mais sua briga. A sua briga é minha briga. 2 de Reis, capítulo 19, versículo 22. De quem você zombou e contra quem você blasfemou? Contra quem você levantou a voz e contra quem você ergueu o seu olhar arrogante? Foi contra o Santo de Israel. Mulher, deixa eu dizer, cada vez que alguém tentar derrubar você com palavras, diminuir a sua dignidade com insulto, saiba, ele não está fazendo contra você, ele está fazendo contra o Santo de Israel, que é o seu Deus. Você não mandou um recado para o meu filho. Você não insultou minha filha. Você estava insultando a mim, diz o Senhor dos Exércitos. E se essa palavra de Deus estiver no seu coração,
como ela entrou no coração de Ezequias, eu posso lhe dizer, meu amigo e minha amiga, não importam as tempestades que se juntarem na porta da sua vida, você terá com Deus forças de enfrentar qualquer tempestade, porque está escrito, aquele que ouve a minha palavra e cumpre, é semelhante a um homem que edificou sua casa sobre uma rocha. Vieram as tempestades, soprou o vento contrário, mas aquela casa permaneceu, disse o Senhor Jesus Cristo. Como que Deus enfrenta as ameaças de Senaqueribe? Prometendo a Ezequias imunidade. Imunidade. Segundo de Reis, capítulo 19, versículos 32 e 33. Portanto, assim diz o Senhor acerca do rei da Assíria: ele não invadirá esta cidade, nem disparará contra ela uma só flecha. Não a enfrentará com escudo, nem construirá rampas de cerco contra ela. Pelo caminho que veio, voltará. Não invadirá esta cidade, declara o Senhor. Mas de que imunidade nós estamos falando? Não é imunidade física. Não é uma imunidade, uma blindagem exterior. Porque está escrito em João 16:33, que no mundo sofrereis aflições. Que tipo de imunidade o Senhor diz que nenhuma flecha? É uma imunidade interior. Tu guardarás em perfeita paz aquela cujo propósito está firme em ti. Filipenses 4, 6 e 7. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidas as vossas orações, com ações de graças. Apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Por mais que o diabo ataque, por mais que Lúcifer abra as porteiras do inferno contra a sua vida, minha alma, meu coração se manterá sereno, em paz, porque eu sei em quem tenho crido e sei que Ele é poderoso e há de se levantar no último dia. Eu ouvi uma história muito interessante, recentemente, de um jovem pastor que foi visitar um velho pastor, ou um pastor já velho. O pastor estava velho, doente, velhinho, na cama. E o jovem pastor chegou lá e viu a casa do pastor já velho. Uma casinha simples. Ele era um homem pobre. E estava, obviamente, perto de morrer. E o jovem pastor, quando viu o outro pastor já velhinho, sem riqueza, sem pobre, ouviu o diabo na sua mente dizer assim: está vendo? É isso que vai acontecer com você quando você estiver velho. E o jovem pastor
naquela hora, disse assim para ele mesmo: eu farei de tudo para nunca ficar pobre como esse pastor ficou pobre. Resultado, a igreja dele se transformou num mercado de um balcão de vender bênçãos. Começou a negociar todos os valores. Começou a entrar numa teologia louca. Porque ele queria responder no fundo da cabeça dele uma ameaça do diabo. É isso que sucede quem confia em Deus. Qual foi a ameaça de Senaqueribe? É isso que vai acontecer com você se você continuar confiando no seu Deus. Mas a resposta que Deus dá ao profeta Ezequias é: pela porta que ele entrar, ele vai sair de volta. Vá de retro, Satanás, porque aquele cuja mente está firmada em Deus sabe que a nossa esperança... Olho para os montes e me pergunto: de onde virá o socorro? E a minha alma responde sempre afirmativa: a tua bênção, a tua salvação, o livramento de Deus vem do Senhor. Não vem de maracutaia, não vem de erro, não vem de nada. Mantenha-se firme, mulher, mantenha-se firme, homem, porque Deus vai te conduzir até o porto final. Aleluia. Vale a pena esperar em Deus. Eu gosto muito de uma frase do Martin Luther King, e o Barack Obama repete essa frase algumas vezes em alguns discursos, em algumas entrevistas que ele deu. Perguntaram para o Barack Obama se ele era pessimista ou se ele era otimista. E o Barack Obama repetiu a frase do Martin Luther King. Ele disse assim: no curto espaço de tempo, as coisas estão desandando. E aí, abro aspas, mas o longo arco da história tende para o triunfo do bem. Eu tenho que crer nisso. Eu tenho que crer. E eu quero que você creia. Que sim, num primeiro momento, na sua vida, nos seus negócios, na história dessa igreja, na história do Brasil, na história da humanidade, na história dos seus filhos, num primeiro momento, o quadro pode ser devastador, mas nós temos que crer, porque nossa esperança está nele, que ressuscitou e venceu a morte, e que vive. Que no longo arco da história, o grito final não pertence a Stalin, a Karl Marx, a Hitler, a Mussolini, a Franco, a Salazar, a Pinochet, a Fidel Castro, a Trump. No longo arco da história, Ele é Senhor. Tem nas suas mãos a chave da morte e do inferno. E no livro do Apocalipse diz que as multidões dizem a Ele é digno de receber toda a honra, todo o louvor. Olha o que o texto diz. 2 de Reis 19, 34 a 37. Eu a defenderei e a salvarei por amor a mim mesmo e do meu servo Davi. E naquela noite, o anjo do Senhor saiu e matou 185.000 homens no acampamento sírio, ou da Síria. E quando o povo se levantou na manhã seguinte, o lugar estava repleto de cadáveres.
Assim Senaqueribe, rei da Assíria, desmontou o acampamento e foi embora, e voltou para Nínive, e por lá ficou. Certo dia, enquanto ele estava adorando no templo do seu Deus, Nisroque, seus filhos, Adrameleque e Sarezer, mataram-no à espada e fugiram para a terra de Ararate, e o seu filho Esar-Adom foi o seu sucessor. O cara que estava rotando, o cara que estava todo empolado de poder, de deboche, e que estava mandando recados, morre dentro de casa pela espada dos próprios filhos. E deixa eu falar para você, querida, eu tenho que crer nessa história e vou crer nessa história de que Jesus é o Senhor. E que o último brado de vitória pertencem a homens e mulheres cujo coração está firme em Deus. E eu quero acreditar que esta é a mensagem que vai levar você nos tempos turbulentos que você está para atravessar na sua história de vida. Meus amigos e irmãos, as coisas mundanas, às vezes, nos faz sentir que estamos vivendo um mundo de felicidades. Não nos deixam enxergar a realidade e ainda nos mantêm na escuridão. É preciso que alguém nos chame a atenção dessas coisas, que nos faça acordar para a verdadeira vida, vida essa, com Jesus. O momento de despertar é agora. Pare agora e pense nisso.